né, que é um detalhe para vocês, que inclusive eu falei com as meninas, a gente vai trazer essa discussão principalmente hoje para a hotelaria. Né? Se vocês, né, como foi colocado, quase não falar sobre o Dark, imagina sobre a hotelaria Dark. Para conseguir entender a hotelaria Dark, a gente precisa entender o que é o turismo Dark, né? Qual é esse segmento. Então vejam só, vocês colocarem várias coisas, né? Que lembra cemitério, que lembra casa abandonada, lugares de desastre, e tudo isso tem muito a ver. Por que eu conto isso, né? Quando eu vi a primeira vez né, sobre o turismo Dark, que eu fui pesquisar, que me chamou a atenção, eu encontrei essas fotos aqui. Essas fotos é de um artista, né? Que reside em Berlim, na Alemanha, e ele recriou. Ele começou a pegar algumas fotos que ele via de turistas em lugares, né, que foi palco, na verdade, né, da questão da Segunda Guerra Mundial. Mas vejam aí, né, você sempre vê a contraposição, a foto do turista, mas o que ele fez? Ele pegou essa foto e ele jogou por trás a memória daquele espaço. Então, veja, quando eu pergunto isso, né, o que é que tem contado, né, o que é que tem remete, quando a gente volta para poder ver, né, que pessoas estão em esses lugares, a gente sabe que esses lugares têm uma história. Esses lugares, eles carregam por si um passado. E aí era isso que esse artista, ele traz, ele quis fazer essa inquietação, né? Trazer exatamente esse debate, né? Como é que esses ambientes hoje estão sendo utilizados? E aí essa foto me chamou muita atenção por isso, né? Porque como turista, como então, né? Me surgiu na cabeça, né? Como então, né? Como turista, visitar esses lugares, né? Será que realmente é legal visitar esse lugar? E aí também me veio essa inquietação, né? Será que como profissional, como trabalhar isso, né? Como fazer com que esses espaços sejam melhores aproveitados? E pensando em tudo isso, né, o que me contaram também, como vocês colocaram, era também um turismo que estava ligado diretamente com esses espaços de morte, de desastre, de terror. Em 2019, né, juntamente com a professora Adriana, nós escrevemos um livro, né, nós organizamos um livro. Dentro desse livro também nós tínhamos um capítulo que exatamente nós discutimos um pouco sobre o segmento, sobre conceitos, sobre tudo, né, sobre o turismo dark. Esse está disponível depois, se vocês quiserem ter acesso para se aprofundar mais, né, de uma forma mais precisa, vocês podem, né, consultá-lo. E toda a nossa conversa, ela vai estar baseada, tá bom, nesse capítulo de livro, para que a gente possa aí, né, ter esse primeiro, como eu disse, né, esse primeiro caminhar, para que depois nós possamos aí adentrar mais a fundo. Pensando nisso, então, o que é o Dark, então, né? Como é que surge o Dark? Historicamente, o Dark, pessoal, nós já temos essa prática, né, como outras práticas de segmento turístico lá atrás. Né? Lá na Idade Medieval, por exemplo, né, existiam as grandes execuções. Então, as pessoas que, de alguma forma, né, entravam em conflito, né, naquele tempo, somente com a Igreja Católica, né, dentro daquele contexto, né, de guerra e tudo mais, muitas delas eram o quê? Sentenciadas à morte. Então, veja, elas eram sentenciadas à morte e isso se tornava o quê? Um evento. Porque as pessoas queriam assistir, as pessoas queriam ver, né, a execução. Muitas vezes elas torciam, né, para que aquela pessoa fosse executada, né, por alguma coisa que ela tenha feito. Então, veja que era uma prática que os estudiosos, né, eles remetem, né, ou eles fazem esse paralelo histórico com esse período medieval, onde essas pessoas, elas estavam ali naquele evento, naquelas praças, para ver, né, para exatamente participar daquilo. E um outro fato também histórico, né, seriam as batalhas dos gladiadores. Então vejam que vocês, né, devem ter visto filme, devem ter visto já em livros, e exatamente nesses períodos, né, você tinha ali essas batalhas, essas arenas, né, tinham muitas pessoas que ficavam ali torcendo, elas tinham o escudo dela, e essas pessoas eram jogadas para batalhar até a morte. Então vejam que eram táticas, né, que naquele momento não era tido como um turismo dark, né? Nós não tínhamos o turismo, mas nós tínhamos um evento macabro, né, relacionado exatamente a questão da morte, e que as pessoas acham o quê? A curiosidade, né? Elas queriam ver, elas queriam participar.
E aí, pensando nisso, né, mais recentemente, ali em 96, o que acontece? Os estudiosos, eles começam a perceber isso, que essa prática histórica, ela começa a retornar, que as pessoas, elas começam a querer visitar espaços que estão ligados com situações que fogem, né, do cotidiano, do lazer. Nós já temos aí o turismo, né, nessa década, na 96, o turismo já está ali se consolidando, né, já está ali avançando, né, já está caminhando, principalmente no Brasil, que a gente, né, tem ali no finalzinho do século XX, né, esse turismo muito mais organizado. E aí a gente também tem, os estudiosos começam a perceber isso, que eles que percebem. E aí naquele momento eles trazem, né, como primeiros insights, né, o tanaturismo, que seria o quê? Era essa viagem para a contemplação da morte. Então veja que é um nome bem pesado, né, que é o Thanatos, né, seria essa contemplação da morte, onde as pessoas, elas são motivadas, né, a viajar, a conhecer esses espaços que estão diretamente, né, ligado a esse contexto da morte. E exatamente, mais precisamente no ano 2000, é que o termo ele é consolidado. Então, existem outros termos, né? Vocês vão ver, por exemplo, turismo negro, turismo marcado, turismo sombrio, dark tourism, turismo cemiterial, né? Tudo isso tem a ver. Porém, o termo que é consolidado, né, que foi pelo John Lennon e pelo Marco, né, Foley, é o dark tourism, que é um termo inglês, que seria esse turismo voltado, né, para as pessoas que querem conhecer esses espaços, né, de desastre e morte, né, que remetem à morte. E aí a questão é um conceito deles, né, que exatamente cunhou o termo, né, o dark tourism, né, caracteriza como as viagens a lugares que remetem à morte, desastre, bem como locais de risco ou aqueles que causam dor e sofrimento. Então veja que foi como eu falei para vocês no início, né? É um segmento que talvez a gente tem que se questionar. Será que ele está relacionado ao lazer? Né? Porque turismo, muitas vezes, a gente associa a lazer. Mas lazer e turismo são coisas totalmente distintas. Né? Por isso que hoje nós temos estudos em lazer e os estudos em turismo. Porém, quem faz turismo, na sua maioria, ele vai, né, querendo esse lazer. Mas o lazer ele vai acontecer em espaços dentro da sua casa, praça, né, em vários momentos. E o turismo você tem esse deslocamento. E aí, no turismo dark, a gente tem esse deslocamento para esses lugares, né, que remetem exatamente a esses fatos, né? A morte, né? Como vocês viram hoje, não mais, né? Graças a Deus, nós não temos mais essa contemplação da morte, que seria essas batalhas sangrentas, né? Que bom, como se tinha. Mas, por exemplo, lugares que remetem a desastre. É uma coisa comum. Eu lembro que teve um tempo que, logo assim que o Instagram começou realmente a ter uma grande notoriedade, teve um furacão que passou, eu não me recordo, né, da região, mas eu lembro que tinha um youtuber que ela meio que, ela foi ali, falando sobre aquilo, foi gravando o que estava acontecendo. Então veja que isso foi meio que incentivando as pessoas, né? Isso foi criando a curiosidade. E aí, por exemplo, hoje o espaço ele é visitado, as pessoas querem, né, conhecer esse espaço exatamente por isso. Então veja que está ligado exatamente a esse, né, desastre ou dor, que aí eu trazer para vocês um exemplo, né, principalmente nesse caso do exemplo específico, vai ser com hotelaria, que as pessoas realmente, os turistas, enfim, sentem dor, que é um pouco estranho, mas existe. E aí, só assim, um resumo, né, do contexto brasileiro, que isso aqui, inclusive, para vocês hoje, né, não sei nem que período vocês estão, né, esqueci de perguntar, mas depois a gente pode conversar e vocês me falam. Mas o que acontece? Hoje, no contexto brasileiro, né, nós percebemos no estudo que os estudos realmente sobre turismo dark, ele começa de uma forma mais forte, né, a partir de 2018. Vejam lá que até 2004 nós não tínhamos nenhum estudo nessa área. Né? Nós tínhamos ali, veja que o termo ele surge mesmo em 2000, nós tínhamos uma carência até 2004 foi o nosso primeiro estudo. E aí depois, já 3 anos depois, 2007, 2, 7 anos depois, 2014, 1. Então veja que a questão dos estudos ele foi ali nesse passo muito devagar. Por que eu falo que é uma abertura para vocês? Que de repente, para quem está aí se organizando, quer estudar esse assunto, é uma grande oportunidade, né, de se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre isso, até mesmo nas pós-graduações também. Eu fiz uma busca rápida
eu percebi que hoje nós temos pouquíssimos estudos, então é uma oportunidade, né, para quem quer, para quem, né, gosta da temática, se aprofundar. E hoje também os estudos estão focados aonde? Em São Paulo. Então veja que nós não temos ainda que nem na Paraíba, até em Pernambuco, né? Pernambuco aí já aparece, né, como esse local de estudo. E hoje Pernambuco ele tem, assim, hoje tem na verdade uma agência que tem vários roteiros. Não sei se vocês conhecem essa agência, mas ela é turismo Recife Mal Assombrado, né? E aí eles trazem, né, tem roteiro para cemitério, tem uma visita à Brenha, né? Que eles fazem bem interessante, que são muito interessantes. Então, assim, veja que cresce, mas ainda é uma coisa muito tímida. Então, se vocês tiverem interesse posteriormente, se aprofundem, pesquisem, né? Com certeza é um bom campo de pesquisa. E aí, o que é que, né? Então, o que é que impulsiona esse segmento? Eu já, mais ou menos, já fui falando para vocês. Então, veja, tem 3 fatores primordiais que incentivam, né? Digamos assim, que impulsionam o turismo dark. Né? Ele não surge do nada, mas ele na verdade ele vem sendo um reflexo, um resultado, né, alguns contextos que nós estamos vivendo. O avanço tecnológico, como eu coloquei aquele exemplo para vocês, hoje nós estamos aí hiperconectados, né, o dia todo, a toda hora, né, conversamos diretamente, e o que acontece? Nós hoje presenciamos muitos fatos, né, em tempo reais, como por exemplo quando ocorreu naquele desastre lá em Brumadinho. Nós conseguimos ali estar acompanhando, vendo o desfecho, vendo o que aconteceu. Por exemplo, na Boate Kiss, a gente sabe quando aconteceu, como aconteceu. Então, veja, todos esses avanços tecnológicos fazem com que a gente tenha em tempo real a informação e, de alguma forma, isso desperta em nós essa curiosidade, né? É tipo assim, você fica meio que... o avanço tecnológico, eu digo que ele é esse intermediário para despertar em nós a curiosidade. Uma outra coisa, hoje se fala muito, né, sobre o turismo de experiência, onde as pessoas elas não querem mais apenas tirar foto, visitar ou só descansar, mas as pessoas elas querem cada dia mais o quê? Passeios personalizados, elas querem vivenciar um ambiente, elas querem co-criar, né, fazer alguma coisa. Então, o turismo dark ele também entra dentro do turismo de experiência, porque você vai vivenciar algo que é totalmente inusitado, algo que você não, talvez você não, por conta própria, você não faria. E aí o turismo ele ressignifica aquele espaço para te dar essa oportunidade de viver essa experiência. E por último, né, é o grande mistério relacionado à morte, né? Se eu perguntasse a vocês, o que é que vocês acham, né, que no que nós morremos, o que é que acontece? Há sempre um hiato, né? Para quem é cristão, né, para nós cristãos, nós temos uma direção, se a gente acredita no céu, acredita nessa passagem. Né? Quem não, então, mas a gente nunca sabe como é que é esse céu, como é que vai ser. Então, os mistérios da morte, ela faz também com que alguns autores colocam aqui essa questão de você tentar vivenciar de perto aquilo que é a morte, às vezes faz com que as pessoas queiram viver aquilo. É uma coisa meio estranha, mas é como se eles falam que se aproximar da morte é você ter pelo menos um gostinho de saber o que é a morte. Né? Assim, são algumas discussões que eles trazem que vão levando. Tá bom? Então até aqui tá rápido para vocês, estão conseguindo entender. Então são esses fatores que impulsionam. São isso que vai levando, que vai nos levando que vai fazendo com que esse segmento ele começa a despontar, ele começa a crescer, ele faz com que hoje, né, os operadores turísticos eles comecem a identificar, né, esse segmento. Tá bom? Tá tranquilo, né? Se por acaso eu estiver rápido, vocês me falem, tá bom? E vamos lá, então. E aí, o que é que motiva a prática? Isso é o que leva, né? O que é que motiva as pessoas, então, a visitar esses lugares? Né? Coutinho e Batista, lá em 2014, ele traz, né, alguns pontos que eu achei bem interessante. A mortalidade, que foi essa que nós falamos, a educação, porque, por exemplo, alguns pontos turísticos, eles vão estar ligados diretamente a uma questão educativa e histórica. O turismo dark, ele está muito próximo do turismo histórico, né? Inclusive, alguns estudiosos colocam o seguinte, qual a diferença, então, do histórico para o dark? Porque no histórico você vai ter toda a historicidade de forma geral.
né? Você não está ligado apenas àquilo que é negativo, àquilo que é a morte. No Dark, não, você está ligado a tudo aquilo que é histórico e tudo aquilo que é passado negativo, né? Que ele traz exatamente essa diferenciação. E a educação ela entra como isso, por exemplo, quando a gente pensa lá nos campos de concentração, né? Lá na Alemanha, na Segunda Guerra. Hoje, são levados grupos, né? Para essa questão da educação, para que elas possam conhecer, para que aquela história não se repita. No Brasil, nós temos um museu também, né? Que era exatamente um espaço, né, onde abrigava as pessoas que tinham problemas psicológicos. Esse espaço hoje se transformou no museu e as pessoas vão lá para quê? Como essa forma de educação e também memorização, que é o segundo tópico. Então, assim, para as pessoas não repetirem esse fato. Então, é meio que assim, a gente vai perpetuar esse passado, né, negativo, essa história negativa, mas por quê? É uma forma de memorizar para que as pessoas não venham o quê? A repetir. Porque você vai ter todo um passado histórico por trás, né, transformado seja um museu, seja como você quer trabalhar, para que isso não se repita. A instrução moral, que está muito relacionada a isso, né, porque, por exemplo, quem vai a visitar, né, os campos, né, de concentração, por exemplo, né, você tem aquele impacto, né, espera-se, né, que você tenha aquele grande impacto, e que seja uma instrução moral, para que você realmente não venha se repetir, que seus comportamentos eles mudem, né? E por último, o entretenimento. Vocês vão ver que alguns roteiros, né, eles estão mais por entretenimento. Eles se distanciam um pouquinho, né, dessa questão da morte, que inclusive é um outro ponto muito importante que a gente também tem que pensar. Quando a gente pensa no Dark, né, o Stone lá em 2006, ele coloca 3 aspectos importantes, né? Ele coloca que nós, no turismo Dark, nós temos atrativos pouco sombrios, medianamente sombrio e muito sombrio. O que seria isso? Os poucos sombrios são exatamente esses empreendimentos que estão ali no entretenimento. Vocês provavelmente, no interior, é muito comum a gente ter a história da monga. Não sei se vocês já viram isso. Né, que as pessoas vão e a mulher se transforma naquele bicho e fica o povo gritando. Então, é mais ou menos isso. São, por exemplo, espaços que foram criados para te dar um medo, para te dar um susto. Por exemplo, um parque temático que tem, né, tipo... Tem um em São Paulo, que é o Hop Hari, que tem o Hop Hari Hora do Horror. Se vocês já viram, pesquise, é extremamente interessante. Mas você tipo, vai passando por diversas estações e que tem várias coisas de terror. Inclusive, esse ano, eles já vão lançar agora, né? A Hora do Horror desse ano. Ano passado foi Déjà Vu. Então, eles pegaram todos os anos que eles faziam, tipo, um ano eles falavam sobre vampiro, outro ano eles falavam sobre mortos, sobre vacina. Então, assim, eles criam todo um cenário e você vai meio que visitando como tu. Então, são esses espaços que, assim, ele tem distanciamento com a morte, mas ele relaciona com alguma coisa da morte. Os medianamente sombrios são espaços que eles não foram pensados para o turismo, mas são usados, por exemplo, um cemitério. Quando a gente pensa no cemitério, o cemitério ele foi criado para o turismo? Não. Ele foi criado com um objetivo social, né, de exatamente levar não, né, ele tem uma função social, né, para a sociedade, mas que ele passa o quê? Por esse processo, né, de ser implementado no turismo. A gente tem muito hoje passeio no turismo, né, voltado para o cemitério. O Brasil, inclusive, vocês vão ver que o estudo aponta que o turismo cemiterial hoje é o mais forte, e isso está dentro do medianamente sombrio. E o muito sombrio é aquele que está ligado realmente à questão da morte. Como, por exemplo, os campos de concentração, né? Como o local, por exemplo, a Boate Kiss, que diz muitas críticas, né? Mas hoje tem um roteiro que você passa na frente. Então veja que lá ocorreu a morte e foi transformado em um ponto turístico. Então é muito sombrio, tá? Então, dentro do Dark, pouco sombrio, medianamente sombrio ou muito sombrio. A gente tem essa definição. E aí, né, indo agora basicamente, acho que eu já dei muito exemplo, mas para que vocês possam visualizar, né, mais de perto, possam conhecer mais de perto esse tipo de segmento. Uma deles é a Fábrica de Diversão Sombria. Lá, lembra que eu falei para vocês? Que tem um pouco sombrio? Que eles têm, na verdade, eles querem, na verdade, passar esse medo, mas ela é uma coisa mais fantasiada, muitas vezes ligada à lenda, história,
Em Cabedelo nós temos, não sei se vocês conhecem, né? Se vocês já ouviram falar, mas em Cabedelo a gente tem a rota cultural, né, do Dark Tourism. No momento eles não estão fazendo, né, esse tipo de atrativo devido à pandemia, estão se reorganizando, mas ele entraria dentro dessa fábrica de diversão sombria. É um tour que conta as histórias, lendas, a partir da visão das pessoas, né? Também existem fatos que são reais, de que ocorreram dentro ali do forte, mas digamos que ele está mais próximo dessa classificação. E temos as exibições sombrias, né, que seria quando nós temos tipo um museu, e ele vem ali naquele momento, exibir algum roteiro que está relacionado com alguma coisa, por exemplo, desastre. Ele traz uma exposição com peças de um desastre, com fotos, com vídeos, seriam essas exibições sombrias, tá? E aí nós temos os calabouços sombrios, né, e locais de descanso sombrios. Os calabouços sombrios, ele está muito relacionado com esses locais que de fato já foram palco, né, e aí a gente remete muito à questão das cadeias. Essa Alcatraz, hoje a Alcatraz, ela foi desativada, né, como esse presídio de segurança máxima, mas hoje as pessoas vão visitar. As pessoas têm curiosidade, dentro tem exposição também, né, então tem essa junção. Mas as pessoas podem visitar hoje, né, esse espaço, né, e conhecer um pouquinho da história, né, que ocorreu ali, que era assim, que dentro desse espaço, né, dentro dessa prisão, teve pessoas, né, com grande perigo, né, pessoas muito perigosas, mas que elas ficaram por muito tempo aí nesses espaços, que você vê que ela é uma ilha, né, você não consegue ter acesso de de barco, né, de navio, enfim, para que as pessoas realmente não fugissem. Então hoje transformou um destino turístico. E nos locais de descanso sombrio, né, que são exatamente cemitérios, né? Aqui é em Paris, né, o Père Lachaise, que é muito famoso. E aí nesse, o que é que chama a atenção, né? Aqui vocês poderiam perguntar, tá, mas o que é que eu vou visitar em um cemitério? Ah, na minha cidade tem um cemitério, ele pode ser turístico? Então, o que se torna, né, um cemitério turístico? Ele é um cemitério histórico. Vocês podem ver assim, a arquitetura dele é uma arquitetura totalmente assim que promove, né, um ambiente, né, diferenciado. Tem grandes nomes, né? Então tem alguns requisitos, né? Não é assim pegar um cemitério. Eu hoje estou deixando no interior. Aqui tem um cemitério, vai se transformar em turístico? Não necessariamente. Precisa de elementos para que ele se torne, né, dentro do turismo dark. Né? E aqui do Descanso Sombrio, né? Um outro exemplo aqui no brasileiro é o Cemitério da Consolação, né? Tem muitos estudos, né? Tem muita obra de arte antiga, né? Tem muita coisa que vocês podem encontrar, tem vídeo inclusive na internet que vocês podem conferir. E como eu falei para vocês, hoje, né, é a tipologia, digamos assim, mais reconhecida, né, dentro do turismo dark no Brasil, é o cemiterial. Tá bom? E aqui, ó, também nós temos o Santuário Sombrio. O que são os Santuários Sombrio? É muito comum, né? Não sei se vocês já repararam isso. Já viram quando vocês vão viajar na estrada, geralmente, vocês encontram, né, alguns túmulos, né? Eles fazem, né, alguns túmulos nesses espaços que alguém sofreu um acidente. Então, existem alguns lugares, né, que devido ao grande momento trágico, ele acabou ficando muito famoso. Então, as pessoas acabam visitando esses espaços. E aí deixam flores, acendem vela. Então, acaba se tornando esse lugar, né, santuário sombrio. Como lá onde houve a questão da Jesus, do 11 de setembro, né? Ontem, né, ocorreu lá o atentado na Torre Gêmeas, lá se tornou um santuário sombrio. Então, lá tem o santuário, né, em homenagem à morte, às pessoas que morreram, e as pessoas podem lá visitar, deixa sua vela, deixa sua homenagem. Temos também áreas de conflito, né, que são essas áreas que foram palco de guerra, né, que tem traz no seu passado isso, e os campos de genocídio, né, que seriam os campos de concentração, que eu acho que são hoje os mais visitados, e quando vocês procurarem sobre a literatura, é o que vai mais falar, é sobre os campos de concentração. E aí, né, a gente, depois dessa contextualização, vocês têm alguma dúvida em relação até aqui? Posso continuar?
Posso entender o silêncio como... Pode continuar. Então, é Pode continuar. possível, gente, uma hotelaria dark, né? E aí, como vocês são de hotelaria, eu quero trazer hoje essa discussão, que também é uma discussão bem ainda recente, né, sobre turismo dark. Nós não temos ainda muito material sobre isso, sobre a questão da hotelaria. Só um segundo, peraí. E aí, não temos muito materiais sobre a hotelaria dark, mas que já é possível a gente fazer esse comparativo. Por isso que eu quis antes, né, introduzir um pouco do conceito, porque a partir disso a gente consegue fazer as relações. Porque quando a gente pensa na hotelaria, né, o Castelo traz lá que seria o quê? São esses empreendimentos, né, que fornecem alojamento, comida, descanso, lazer, né? São isso aqui, o entendimento que Castelo nos traz sobre meio de hospedagem, né? A hotelaria que vai ali abarcar outros serviços. Mas como pensar, então, nessa hotelaria, nesse acolher, né? Dentro do turismo dark? E aí, pesquisando, né? Eu encontrei alguns exemplos, né, que a gente pode trazer para o dark. Né? Nós temos um primeiro exemplo, é a Casa Malca, em Tulum. O que é dark? Porque se vocês olharem, não, Felipe, isso aqui não é dark, né? Eu queria hospedar aqui. Porque você vê uma coisa muito, né, luxuosa, e é luxuosa. Esse aqui é um hotel que fica em Tulum, no México. O que é o dark dele? Ele, na verdade, é da casa de um narcotraficante muito conhecido da Colômbia, que por muito tempo ele tinha muita casa, né? O Pablo Escobar. Então, o Pablo Escobar, ele foi um grande, né? Como se fosse um mérito. Mas, assim, ele é reconhecido exatamente pelo narcotráfico, né? Lá na Colômbia. E ele era muito rico, então ele tinha muitas propriedades. Né? E uma das propriedades dele é essa no Tulum, que fica bem à beira-mar. Então, era uma das casas que, quando ele queria, né? Viver ali, passar seu descanso, enfim, ele ia para esses espaços. E o que acontece? Essa casa ficou abandonada depois que ele morreu. E aí, né, um grande arquiteto, ele comprou essa casa, transformou essa casa num grande hotel, mas que por trás, quem vai visitar, se vocês procurarem, tem a história do Pablo Escobar. E aí, porque também é dark? Se vocês puxarem a história do Pablo Escobar, é um dos roteiros da Colômbia de turismo dark, né? Onde as pessoas vão conhecer a casa dele, o museu dele, todas as histórias que estavam por trás, né, das farsas, as mentiras que ele criou, né, o tanto de dinheiro que ele conseguiu para exatamente, né, ser conhecido e ter muito poder, muito dinheiro. E aí essa é uma das casas. Tem também, né, para quem quer uma experiência muito mais, digamos, aí, diferenciada, que seria na prisão. Lembra lá, né, que é um dos segmentos, né, são os calabouços sombrios. Então, existem hoje hotéis também que eles têm esse apelo, né, mais direcionado para o dark dentro de prisões. Esse aqui, por exemplo, né, é o Otajoe Hostel, lá no Canadá. Então, ele, na primeira foto, vocês veem aqui, é o corredor, veja que foi conservado, né, a parte realmente da prisão. O que chama atenção é que cada prisão, sabe que tem um lado preto, né, dele aqui? Então, essa parte aqui tem o número da cela, e na cela tem o número da pessoa que na verdade, que morou, né, o preso. O preso e o crime. Então, tipo, cela 266, preso fulano, crime tal. Então, você, para essas planícies roxas, você mais ou menos tem esse contato, né? Você fica nessa cela de um preso que ficou nesse espaço. Aí você pode, aqui dentro, né, para você mais ou menos ter noção, veja que muita coisa foi conservado. Tem um beliche, e você pode, nessa última foto aqui, é a solitária. Então veja que a solitária é só uma caminha ali, ó. Então, quando a gente pensa nessa hotelaria, a gente pensa nesse apelo mais voltado realmente, veja, uma experiência que você vai ter, tá totalmente aqui ligada. O dark é o passado que está atrás dele, né? O que ele traz, e aí vem muito para o que vocês estão estudando em marketing, né? Porque o que acontece? Essa grande diferenciação, né? Da hotelaria convencional para a hotelaria dark. Na hotelaria convencional, você pode ter um hotel que tem fatos voltado para desastre, mas que não é comercializado. Aqui não.
o marketing é trabalhar exatamente em cima desses aspectos, porque eles perceberam que isso, né, chamaria atenção e que isso faria as pessoas irem para esses espaços. Esse aqui eu acho que é o carro mais, assim, que eu digo, mais bizarro, que é a McCamey Manor, que é em São Diego. Lá é um hotel, tá? As pessoas não pagam para entrar, as pessoas precisam simplesmente dar um pacote de ração do cachorro do dono, que é esse daqui, ó, que ele tá aqui bem do lado dessa mulher aqui ensanguentada. E o que acontece nesse hotel? É uma casa, na verdade, que eles chamam de hotel, mas você padroniza suas 24 horas. Até então, ninguém, né, que visitou esse espaço, eles conseguiram passar as 24 horas. Né, eles conseguiram aí vivenciar essas 24 horas de horror. Mas aí você escolhe como você quer viver, tem atores, mas, enfim, você assina contrato para que você possa exatamente ter essa experiência, tá certo? E aí, só de terminar, tá, gente? Estou terminando, né? Que eu já falei demais, já quase ultrapassei aqui o tempo. Quando eu conversei com as meninas, elas me perguntaram sobre uma experiência prática. Até então, eu ainda não consegui participar de um roteiro Dark. Infelizmente, não, com a pandemia, né, com tudo que aconteceu, eu já tentei, mas ainda não consegui. E aí, pensando nisso, né, nesse Dark, pensando exatamente em um roteiro, eu encontrei um vídeo, 10 minutos, é um pouquinho longo, mas ele é interessante. Eu acho que só para a gente concluir, para que vocês possam ver, não só da hotelaria, mas que vocês possam ver, por exemplo, como é os serviços, como é que é a hospedagem, que vocês vão ver que não há uma diferenciação, mas o apelo maior é o apelo do marketing. O marketing de vender aquele espaço, né, como sombrio, né, que é bastante interessante. Então ele é bem rapidinho, para a gente só finalizar, porque eu acho que traduz bem, na prática, o que seria, então, né, um hotel dark, e vocês ficarem bem por dentro. Só um segundo aqui, que eu vou apresentar para vocês. Alguém tem problema do coração? Alguém tem problema, tem medo, que você achou isso fácil? Não. Desce agora. Desce agora. Não, brincadeira, é bem tranquilo. Vai ver se o coração tá bom. Vai ver se o coração tá... Não, mas é bem tranquilo, Vitor, tá? Só brincando aqui para descontrair. Deixa eu só ver aqui uma tela. É excelente, Felipe. Passou tão rápido. Que bom. Nem senti passar. Porque tá tão interessante que a gente nem sente passar. Vocês conseguem ouvir? Peraí. Jesus se marcou aqui no Colorado para participar de uma experiência para lá de assustadora e fria. Eu estou aqui no Stanley Hotel, um dos hotéis mais mal assombrados do mundo, aonde eu vou levar você por um tour do terror. Pessoal, eu parei aqui porque até aqui eu acho que é o mundo mais interessante, que você realmente consegue visualizar tudo, tá certo? Né, os demais é meio que ele vai só falando algumas coisas, enfim, ele vai trazendo alguns outros pontos. Mas só para vocês verem o que eu falei, vejam que há há um marketing trabalhado por trás disso. Enquanto no hotel normal, que tem uma história, mas que eles não falam, para a hotelaria Dark, eles já é diferente. Eles pegam esse fato e transformam como seu diferencial. Né? Acho que já um pouquinho aí sobre público-alvo, né, sobre essa delimitação de produto. Então, veja que para a hotelaria é isso. Vocês viram, né, que o quarto em si, né, os serviços são os mesmos, né, você vai ter ali um hotel muito forte, mas você tem, no caso, esse marketing mais forte trabalhado e nesses aspectos, né, de desastre. Aqui, só para a gente concluir, algumas indicações para vocês se aprofundarem, né, tanto de livro como de filme, se vocês tiverem mais interesses, né, o próprio livro que deu início a tudo isso, o que nós organizamos com o G7, que dá um panorama do Brasil, o Recife Assombrado, que é hoje também, hoje ele deu suporte para muitos roteiros em Recife, essa série lá da Netflix, né, que tem vários destinos bem interessantes, e também a questão de Chernobyl, que é um dos pontos bem emblemáticos também, tá? Aqui é só para mostrar a vocês que realmente isso está acontecendo, ó. Aqui é um site que organiza, né, vários roteiros, né, de acordo com os países. E eu termino só com isso, né? Quais são os impactos sociais, né?
quando nós pensamos nisso, nós pensamos em Dark, nós pensamos em histórias de pessoas reais, né? Ou que viveram na verdade, né? Dando o caso do hotel, que tem algumas fantasias, mas na sua maioria são fatos reais, pessoas que existiram. Então, quais são os impactos sociais do turismo, né? Por exemplo, para as pessoas, de repente, que tiveram pessoas perdidas na Boate Kids. Será que às vezes turismo como realmente algo positivo ou não? Né? Inclusive existe site que há críticas. Né? Quais são os impactos psicológicos? Imagina você passar essas 24 horas sofrendo. Quais são os impactos disso? Até no filme ele diz, né? Eu não consegui dormir. Então veja que ele já vai trabalhando a sua imaginação. Né, o dentro do hotel ele diz, né, não consegui dormir, tive pesadelo a noite toda, porque de certa forma você é impactado, né, pelas publicidades. Né, e quem é o turista dark, né, quem é essa pessoa de fato que quer esse passeio, tá bom? E eu termino com essa frase, né, a sociedade atual enfrenta um déficit de tolerância, né, o turismo une pessoas, nos ajuda a abrir nossas mentes e coração, então o turismo dark pode ser essa possibilidade, né, de fazer com que realmente experimentar coisas novas, também conhecer e fazer com que alguns fatos negativos não aconteçam. Já passei do meu horário, brigadão pela oportunidade e espero que vocês possam aí se aprofundar, tá bom? Ok, Felipe, em primeiro lugar, né, muitíssimo obrigada. Como eu disse no início, Felipe está uma correria imensa de trabalho, né, quando a gente conversa, eu digo, meu Deus, Felipe, como é que você ainda consegue encaixar tanta coisa, né, está no doutorado, então são muitas atividades, e a gente tem que agradecer muito, né, por você parar suas atividades para estar aqui com a gente, trazer um tema que eu acho muito interessante, e é uma coisa muito nova, né, e como você mesmo disse, Felipe, tem pouco assunto, e você traz, assim, com muita clareza, e tanto você traz a questão do que é o Dark, a questão histórica, né, a importância para a sociedade, como também você traz o outro lado, né, do medo, do susto, e eu acho muito importante na sua palestra que você convida todo mundo a refletir, né, sobre esses impactos. Eu sou tão mole, que naquele do hotel, quando aparece uma boneca, uma menina, eu levei um susto. Então, você imagina um hotel desse, né? Então, assim, Felipe, eu queria agradecer muito, eu vou passar para a equipe, né, para a Ana Lúcia e a Rafaela, se elas querem falar alguma coisa, mas eu queria já agradecer em nome de toda a turma, né, de todos os presentes, queria agradecer também a presença de Jerônimo, de André, de Priscila, de Simone, de todos os presentes que estão aqui, e assim, dizer que passou muito rápido, você estava achando que estava longo, mas eu particularmente não senti, né, aprendi muito, e é um tema que eu acho cada vez mais interessante. Quanto mais eu te escuto falar, mais eu vou me apaixonando por esse tema. Então, muitíssimo obrigada. Passar a palavra para a Ana Luísa.